Então, agora nós vamos entrar na parte de sistema nervoso periférico, dentro daquela divisão. Sistema nervoso periférico, que são os nervos. Depois vamos ver a parte sensorial, depois a parte autônoma e depois a parte sensorial. Vamos dar continuidade. Eu sei que está um pouco longo, mas isso aí vocês vão poder depois assistir com calma, não considerar as falhas, os erros, mas ver somente o objetivo do conteúdo, do material que está sendo mostrado a vocês. Ok? Vamos lá, vamos voltar para as figuras, para as imagens. O sistema nervoso periférico ele é caracterizado pelos nervos que saem a partir do sistema nervoso central ou da medula propriamente dita. Aqueles nervos que eu mostrei a vocês no tronco encefálico, que eu falei, são os pares cranianos. São 12 pares cranianos e 31 pares medulares ou espinhais. Esses 31 pares eles estão distribuídos desta forma que vocês estão vendo. 8 pares cervicais. Nós temos 7 vértebras cervicais, mas temos 8 pares de nervos cervicais. Temos 12 pares de nervos torácicos. Temos 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coxígeo. Esse é um resumo do sistema nervoso periférico. Vamos ver um pouco sobre esses pares cranianos, que é interessante vocês saberem. São 12 pares cranianos. Eles saem aqui a nível do tronco encefálico, né, como a gente viu, e são responsáveis, esses pares são responsáveis pela inervação da cabeça, de modo geral, tanto sensitiva como motora, responsável pela parte sensorial de olfato, visão, audição, equilíbrio, paladar. Alguns nervos são importantes vocês terem conhecimento, que é o facial, que é a inervação motora de todos os músculos da face, o intermédio, que ele tem uma parte motora para a região das glândulas, as glândulas salivares, e também uma parte sensitiva. A parte sensitiva, para a base da língua, então está relacionado ao movimento da língua, o palato, o paladar, né, também como o hipogrosso, também está relacionado com isso, e o nervo vago. O nervo vago é o chamado 10º par craniano, ele vai inervar, ele é o representante do sistema nervoso autônomo parasimpático na inervação dos órgãos do corpo. Tem também o trigêmeo, que vai inervar a parte sensitiva da face e motora de movimentos, de músculo da mastigação, etc. Então, isso é só para ficar assim registrado, que é interessante saber. E são esses os nervos. Ó. O primeiro é o olfatório, o óptico, o oculomotor, o troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glosso faríngeo, vago, acessório e hipogrosso. No meu tempo de estudante, esse vestíbulo coclear era chamado de estato acústico. Então ficava uma fórmula mnemônica de guardar bem fácil. O3, T2, A, FF, G, AFEG,
VA, é V-A-I. Mas como mudou a nomenclatura, né, a nomenclatura anatômica internacional, aí ele ficou, em vez de ter o E aqui, ficou um V. Ficou O3, T2, AFV, G, VA, V-A-H, que representam esses 12 pares cranianos. O que seria metameria? Metameria é uma distribuição periférica da sensibilidade da pele que você pode determinar qual nervo está sendo estimulado. Então, no caso aqui dos pares cranianos, eu trouxe só como exemplo aqui da região da cabeça, que essa parte da orelha e da mandíbula e pescoço são os nervos da região cervical, que saem a nível da coluna cervical. O trigêmeo, como eu falei, que é esse daqui, ó, ele é responsável por toda a sensibilidade da face. Ele é chamado de trigêmeo porque ele tem 3 ramos, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, o mandibular é aqui essa região da mandíbula, o maxilar é essa região da maxila, e o oftálmico é essa região daqui do nariz, sobrancelhas e a parte do crânio. É a parte sensitiva da região da pele. Então, esses são os 12 pares cranianos. Os 31 pares medulares ou espinhais, nós já falamos, são 8 cervicais, 12 torácicos, né? 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo, eles vão ser responsáveis pela parte de trazer as informações sensitivas e levar as respostas motoras. Isso também é representado numa forma metamérica na superfície da pele. Você pode determinar na pele quais os nervos que estão sendo estimulados. Aqui é a região do pescoço e do colo e a parte do braço, é a inervação cervical, dos nervos cervicais. Aqui a partir de C3, C4, C5, C6 e C7 são os nervos cervicais. Aquele C1, C2 é aquele que vai dar para a nuca, lá na informação anterior. O torácico vai de T1 até T12. O lombar vai de L1 até L5. O sacral vai aqui de S1, S2, S3, S4. Veja qual a região que ele inerva perifericamente. A região praticamente posterior dos membros inferiores e da região pélvica, né? E da região genital. Então, isso é só para... É interessante saber onde você está trabalhando, dentro daquela posição anatômica, o que você pode visualizar dependendo de qual é o problema da pessoa, né? Que vai receber o tratamento, que vai estar sob a responsabilidade de vocês. Esses nervos eles se distribuem de forma a formar em algumas regiões, por exemplo, na região como eu mostrei ali, o plexo braquial, aquela região do membro superior, né? São grandes quantidade de nervos que saem e formam um aglomerado de nervos se distribuindo por todo o organismo. E aqui na região interna do abdômen, nós temos como exemplo aqui o chamado plexo mesentérico ou plexo solar. Você vê os nervos que vão se distribuindo, vão se fazendo interconexões. Essas pecinhas aqui, como se fosse uma pérola de um rosário, são chamadas de gânglios nervosos. Não confundir com aquele gânglio do sistema imunológico, que às vezes inflama, mas aqui são gânglios nervosos,
que são onde se encontram também células de neurônios. E é onde se faz conexão de um axônio que está vindo lá do cérebro, da medula, ele chega aqui e faz uma conexão, uma interconexão, e daqui que sai outro axônio para levar para outro lugar. Esse aglomerado de estruturas nervosas são chamados de plexos. Então, estou dando aqui um exemplo do plexo solar, plexo mesentérico também chamado, e do plexo lombosacro, que são todos aqueles nervos que saem da região lombar e vão se distribuir por toda a pelve, inervando vísceras, vasos sanguíneos, músculos, chamado plexo lombosacro. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, como uma espécie de rosário que vem subindo, aqui já está aqui, ó, né? Eles vão formar o lado simpático do sistema nervoso autônomo. Nós vimos que o vago representa o sistema nervoso parasimpático e essas estruturas que são chamados gânglios paravertebrais simpáticos representam o sistema nervoso simpático do sistema nervoso autônomo. Então, dando sequência, é o que a gente vai ver agora do sistema nervoso. É o sistema nervoso autônomo, dividido em simpático e parasimpático. Eles parecem ser antagônicos, mas eles, na verdade, se complementam. Eles não são antagônicos, eles se complementam. O sistema nervoso parasimpático, que é formado basicamente, como eu falei, pelo 10º par, que é o vago, todos eles aqui saem da nível de tronco encefálico. Então ele contrai a pupila, estimula a salivação, mexe com o sistema do coração, reduz os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, a atividade do estômago e do pâncreas. Então, por exemplo, após uma refeição, você tem que procurar ter uma certa tranquilidade, ativar o seu parasimpático, é o parasimpático que controla isso, o processo de digestão, de produção dos enzimas do pâncreas, da bile, que vai facilitar a digestão. Se você entra numa atividade física logo depois a refeição, você vai mexer com esse processo da digestão. Ele estimula a vesícula biliar, o fígado na produção e na vesícula biliar liberar a bile, justamente para, junto com o pâncreas, ativar o processo de digestão. Ele contrai a bexiga e promove a ereção no sistema genésico, né? Esse é o parasimpático. O simpático, ele vai fazer atividades contrárias, mas complementares. Se aqui contrai a pupila, o simpático dilata a pupila. Aqui, aquela cadeia de gânglios, representando aqui aquela cadeia de gânglios paravertebrais, porque eles ficam paralelo às vértebras, representam o sistema nervoso simpático, que começa a partir da primeira torácica. O primeiro nervo torácico já leva informações de fibras simpáticas, que vão ter essa função. Dilata a pupila, inibe a salivação, quer dizer, quando você está ansioso, nervoso, a boca fica seca, né? Que você está num estado de estresse, você diminui a salivação. Relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado, estimula a produção de adrenalina e de noradrenalina na suprarrenal, relaxa a bexiga e promove a ejaculação, né? Então, essas são as funções básicas
do sistema nervoso autônomo, e chama autônomo por quê? Porque são reações orgânicas que a gente não tem controle, né? A gente não tem controle. Vamos passar então para o próximo. Numa grande indústria, existe um sistema de vigilância, né? Um sistema de vigilância que usam os chamados sensores, né? E a gente hoje em dia também usa nas casas domésticas. Deixa eu voltar aqui ao slide. Esses são chamados sensores industriais, que são o quê? Câmaras de vigilância, detectores de gases, de incêndio, né, de fumaça, respostas logo imediatas de quando tem um aviso de incêndio, logo sai um esguicho de água, a cerca elétrica avisando de uma situação de perigo, detém o perigo. Então, essas formas de você poder visualizar na sua residência coisas que podem acontecer também, né, defendendo o seu patrimônio, também no organismo nós temos os chamados sentidos. E os sentidos conhecidos, né, são o odor, né, o olfato, a visão, a visão, o paladar, o tato e a audição. São os 5 sentidos. O sexto sentido, que é o que os pessoal usa de sexto sentido, é o sentido da percepção, de intuição, de espiritualidade, né, de fenômeno de emancipação da alma. Poderia estar tudo envolvido nesse chamado sexto sentido, que não é registrado de forma somática. E todos esses sentidos eles têm uma representação cortical lá primária, lá no cérebro. O olfato ele é percebido aqui na região do teto do nariz, tem as células perceptoras, nós vamos ver mais na frente, e que levam a informação diretamente para a área primária do lobo frontal, bem na parte baixa aqui. E não é o único sentido que não passa pelo tálamo. Nós vimos que o tálamo é aquela parte do cérebro que funciona como uma mesa direcionando as informações, para qual setor, para qual nível do cérebro vai essa informação. Então, a visão, que é o outro sentido, o nervo óptico passa pelo tálamo e do tálamo o estímulo é levado para o córtex visual, né? O paladar, os nervos que levam as percepções do paladar são levadas pelos nervos até a região do tronco encefálico, daqui vai para o tálamo e do tálamo vai para o córtex primário a nível do lobo frontal. Na parte baixa, nós vamos ver.
a questão da audição, né? E do equilíbrio. Os estímulos são levados passando pelo mesencéfalo e pelo cerebelo, o cerebelo aqui atuando como órgão perceptor do equilíbrio. Passa pelo tálamo e o tálamo vai para o córtex primário auditivo, a região do temporal, do lobo temporal. E todos os estímulos de dor, temperatura, pressão, tato, a propriocepção, quer dizer, você saber como é que você está situado no espaço em relação à posição do seu corpo, passa pelo tálamo, os estímulos vêm pela inervação, passa pelo tálamo e é levado para o córtex sensorial, sensitivo, que é aquela parte do cérebro pós-central, por trás do sulco central, no lobo parietal. Se há necessidade de um movimento, de alguma reação motora, esse estímulo que chega aqui é interpretado e emite uma ordem para a área motora do córtex frontal, que está pré-central, quer dizer, que está antes do sulco central. E daqui parte, então, uma resposta de movimento. Se for, por exemplo, um caso de dor ou de encostar a mão em alguma coisa mais quente, né? Então, nós vamos ver dois exemplos, que não dá para ver tudo, de como é que funciona. Não dá para ver todos eles, mas a gente vai ver dois pelo menos. O olfato. O que acontece? As partículas, né, aromáticas, elas chegam pela respiração, quando você respira, leva essas partículas até a região no nariz, onde estão os receptores olfativos, as células olfativas, que estão aqui representadas. Elas estão entremeadas dentro da mucosa do nariz, nessa parte superior. Então não existe célula olfativa aqui. A célula olfativa está lá em cima, lá no teto do nariz, né, da mucosa nasal. E isso é levado, esse estímulo é levado imediatamente para o bulbo olfatório, que são as células neuronais, e que levam já para o córtex olfatório no lobo frontal. Tá? Aqui o sistema límbico está representado porque o olfato é um órgão, é um sentido instintivo de defesa. Os animais já têm isso bem desenvolvido, né? A sensação de perigo, o cheiro da fêmea, né? No caso de acasalamento, né? Essa necessidade do olfato é um sentido muito importante. Tem quando a gente se alimenta, o movimento de deglutição do alimento libera partículas odoríficas que fazem também um efeito de um olfato do paladar, um olfato palatino, do paladar. Porque essas partículas vão também estimular as células olfativas. É o caso, por exemplo, quando a gente vai tomar um remédio que diz que é ruim, a gente prende o nariz, né? E você toma o remédio e engole para não deixar que o ar que você está respirando faça a sensibilização dessas células olfativas. O outro estímulo que eu tomei aqui como o outro sentido que eu tomei assim como exemplo é o do paladar. Então, na língua se encontram os receptores do paladar: doce, azedo, amargo, salgado, né?
tem esses receptores na base da língua, que os nervos levam, estão localizados no tronco encefálico, aqui ampliado, né? Os nervos geralmente é o sétimo, o nono e o 10º par, que tem essa representação com as papilas gustativas na língua. E levam esse estímulo a partir dali da região da ponte e do bulbo, levam esses estímulos para o tálamo, e do tálamo distribui no córtex primário parietal. Certo? Deu para perceber isso? Então, é aqui, está representado aqui. Nós vimos o olfatório e agora vimos, como exemplo, o paladar. O cérebro, como uma estrutura, o sistema nervoso, né, como uma estrutura muito importante, ele exige uma proteção peculiar. Além no crânio, além da pele, da parte óssea, ele tem uma membrana mais espessa, que é chamada de dura mater, que está aqui representada. A aracnoide, que é essa parte aqui que tem como se fosse um tecido parecendo uma teia de aranha, por isso chama aracnoide. E a pia mater, que é essa parte que está aqui brilhosa, é como se fosse um papel filme bem aderido à estrutura, no caso aqui ao cérebro, né? Pia mater. Essas membranas, elas se prolongam através do canal vertebral, também protegendo a medula espinhal. E aqui está representada a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A pia mater ela é bem mais íntima, bem aderida mesmo à estrutura. Além disso, para defender, além da parte óssea e disso, tu tem a produção do líquor, que estão naqueles ventrículos, que são aquelas cavidades que nós falamos lá no início, que são as cavidades ventriculares. Nós temos, elas têm esse formato assim de golfinho, parece um golfinho, né? Mas isso aqui é uma visão tridimensional dentro do cérebro, é como se fosse uma caverna dentro dessa estrutura cerebral, dentro da massa cerebral, é cheia de líquido, ela não é vazia, ela é cheia de líquido. E o terceiro ventrículo, que elas se comunicam entre si, uma com a outra, e depois desce por um canal, forma o terceiro ventrículo, e esse terceiro ventrículo se comunica formando o quarto ventrículo. Então, aqui está no esquema, a gente então está vendo aqui. Onde é que o líquido é formado? Naquele tecido ependimário, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. São os locais onde esse líquor é produzido. E esse líquido circula por dentro do cérebro e desce pela medula, como está aqui representado. Ele circula. E depois ele é produzido e absorvido pelo sistema venoso. Então mantém um equilíbrio, uma homeostase entre produção e absorção, né? Produção e absorção. Está indo bem até agora, gente? Ele está meio embaralhado porque eu estou numa situação de controlar esses movimentos aqui, de sair do PowerPoint, passar para a câmera, sair da câmera, passar para o PowerPoint, e aí está me embaraçando um pouquinho. Mas
eu estou procurando fazer com bastante calma, deixar vocês também com um tempo para digerir essas informações que eu sei que são às vezes muito. Mas a preocupação não é vocês guardarem, é terem a visão e quando vocês forem ter um caso, né, na frente de vocês para analisar, vocês têm que estudar, saber onde é que pode olhar, ver a figura, procurar uma figura semelhante num livro, num atlas, alguma coisa assim, e ter então esse conteúdo para vocês. Então, como eu falei ali, né, com relação àquelas cavidades, né, elas é mais uma estrutura para proteger esse tecido nobre que é o sistema nervoso. Então, é a parte óssea, né, as meninges, tanto envolvendo o cérebro lá todo, o crânio, descendo pela medula e a produção do líquor, porque ele faz um balanço, um equilíbrio interno com a proteção externa, né? Para ajudar aqui nessas questões dos traumas, das pancadas, das quedas, dos acidentes, minimize, né, o trauma direto sobre a estrutura, protegendo a estrutura. Uma coisa interessante a respeito dessas cavidades é que os primeiros anatomistas, as primeiras pessoas que tentaram definir onde é que estava abrir o corpo e onde é que estava a sede da alma, né? Eles acharam que a sede da alma estava nessas cavidades, porque quando eles abriam não tinha nada, não tinha, extravasava com alguma coisa, mas eles não tinham nada, e achavam que ali era a sede da alma, a ânima, né? Porque era cheia de ar, então saía, era esse o conteúdo, era ali a sede da alma, de ânima, né? Vamos voltar para, nós estamos terminando essa parte. Então, o sistema nervoso, ele é, na verdade, uma estrutura que interage e integra todos os fenômenos de percepção do mundo exterior com o mundo interno. Não só nessa parte imediata de um sentido de dor, mas também na parte interna dos órgãos, dos vasos sanguíneos, das glândulas. Aqui nós estamos representando fenômeno, por exemplo, o indivíduo topou num alfinete, né? Imediatamente o estímulo sobe em vermelho ali pela raiz nervosa sensitiva, vai para a parte posterior do H medular, aqui vai para o H medular, passa para o outro lado e sobe, né? Como se fosse um cabo telefônico levando várias informações, vários fios até o cérebro. E de lá vem uma resposta por uma outra estrutura semelhante, já do outro lado, né? Passando pela raiz anterior e levando a resposta muscular de tirar a mão daquele lugar, daquele ponto, né? Aqui uma fratura, também a questão da dor, fazendo o mesmo processo, né? E aí atinge, inclusive, o sistema límbico, que você vai dar a conotação emocional daquela dor, né? Uma pancada muito forte, você grita, você reage violentamente, né? Se for uma coisa mais suportável, você só simplesmente define que aquilo ali não tem mal nenhum. Então, essa integração do meio externo e meio interno com o centro cerebral, o órgão primário e as respostas. Então, aqui essa interação. Então é isso. Nós estamos terminando essa primeira parte do sistema nervoso.
E nesse vídeo, que é o primeiro vídeo, né, fizemos aquela introdução básica, depois entramos no sistema nervoso e vimos todo o sistema nervoso. Central, periférico, o autônomo e o sensorial, né, mostrando a importância dessa integração. E lembrando sempre, quem está nesse comando todo é o espírito, né? Dentro dessa tríade espírito, perispírito e corpo físico, né? Na parte da glândula epífise está relacionado com o centro de força coronal, a parte do sistema nervoso, de modo geral, né? O encéfalo, né? Com o cérebro, cerebelo, tronco encefálico, está relacionado com o centro de força frontal, né? Nós ainda não chegamos na parte endócrina, mas o próximo vídeo vai falar sobre isso, sistema endócrino. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado mesmo.